na alma. A razão do livro de Hebreus ter sido escrito é que muitos cristãos hebreus, apesar de salvos, estavam peregrinando em sua alma. Eles não avançaram do deserto para a boa terra. É uma pena, né, irmãos? Poxa vida. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, né? Dos que tinham 20 anos ou mais, só Josué e Calebe entraram na boa terra. Os outros prostraram todos no deserto. Todos no deserto. É muita gente. É muita gente, né? Graças ao Senhor, nós ouvimos ontem que nós estamos sob um novo treinamento, um treinamento renovado. Amém. Nós somos a segunda geração. Amém. Não se considere a primeira, senão você está fadado a cair no deserto. Que o Senhor nos torne a segunda geração, né? Apesar de salvos, estavam peregrinando em sua alma. Eles não avançaram do deserto para a boa terra, isto é, para Cristo, que habitava em seu espírito. Não devemos continuar a peregrinar em nossa alma, mas devemos prosseguir e entrar em nosso espírito, onde, vamos ler, onde Cristo é o nosso descanso. Nós vamos ver por vários exemplos nesta mensagem quão crucial é o nosso espírito. E por que nós temos que prestar atenção no nosso espírito? Então aqui tem esse diagrama que os irmãos estão vendo. E nós vamos focar só no quadro do meio e do da direita. Aqui existe uma equivalência, não é? Nós sabemos o corpo, ele equivale ao Egito. A alma, ele está na linha do deserto. E o espírito está na boa terra, Canaã. Aleluia. Esse quadro aqui, né, é um quadro para você pendurar na geladeira. Pendurar na porta da geladeira, para você sempre olhar. Toda vez que você cair na alma, você ficar perambulando na sua alma. Coitado de mim, né, só acontece comigo. Né? Por que isso? Porque toda vez é comigo e com aquele irmão nunca acontece nada, você levanta murmurando. Levanta murmurando. Toda vez que você fizer isso, você precisa se lembrar que você não está desfrutando de Cristo como a boa terra. Você está perambulando na sua alma, ó Senhor Jesus. Né? Antigamente, o povo de Israel tinha acesso ao átrio exterior. Mas somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Além disso, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Aqui está explicando essa figura da esquerda, tá certo? Todo o povo, átrio exterior. Os sacerdotes, no lugar santo. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entrava. E uma vez por ano. Uma vez por ano. Né? Impressionante esse quadro. E mais, de todos os israelitas que foram salvos e tirados do Egito para o deserto, pouquíssimos entraram na boa terra de Canaã. Mesmo que tenhamos sido salvos há anos, devemos nos perguntar se atualmente somos um cristão que vive no corpo, na alma ou no espírito. Não importa quantos anos você tem de cadeira. O que importa é hoje, onde nós estamos. Hoje. Nós vamos ver mais para frente sobre esse dia chamado hoje. Mesmo que tenhamos sido salvos, obrigado, irmão. Mesmo que tenhamos sido salvos há anos, devemos nos perguntar se atualmente somos um cristão que vive no corpo, na alma ou no espírito. Agora estamos no Egito, no deserto ou na boa terra de Canaã? Olhando para o quadro direito aí. Onde nós estamos? No Egito, no deserto ou na boa terra de Canaã? Existe uma citação de Judas 19, sobre aqueles que andam na alma. Fala assim: estes são os que causam divisões. Se você estiver na alma, você já está com meio caminho andado para se dividir comigo. Tá certo? Já está em meio caminho, já está andado já. Esses são os que causam divisões, vírgula.
almáticos, vírgula, que não têm espírito. Na verdade, você não pode falar que ele não tem, né? Mas ele não usa o espírito. Ele não vive no espírito. Ele vive na alma, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra deve ser uma palavra de encorajamento para nós. Ninguém está puxando a orelha de ninguém aqui. Todos nós carecemos desse exercício constante de nos perguntarmos se nesse momento eu estou no Egito, eu estou no deserto ou estou em Canaã. Se eu estou na carne, se eu estou na minha alma ou se eu estou no espírito. Agora não sei onde que eu parei de ler. Bom, sim. Francamente, muitos cristãos estão peregrinando o dia todo na alma. Isto é, no deserto. De manhã, eles têm rostos sorridentes, né? Quando amanhece, está tudo bom. Mas se ele não, quando amanheceu, já não deu um tempinho para o Senhor, a chance dele parar de sorrir é muito grande. É muito grande. Então você precisa, irmãos, você precisa, de manhã, por favor, não pegue isso daqui. Por favor. Deixa isso aqui do lado. Dê aquele melhor tempo para o Senhor. Aí você vai entrar no seu espírito, você tem a comunhão com Ele. É fácil? Lógico que não. Nada coopera para isso. Nada. É nessa hora que o seu filho chora, é nessa hora que a sua esposa te chama, é nessa hora que o telefone toca, tudo acontece. Guarda sempre isso. Nada coopera para você entrar em comunhão com o Senhor. Nada. Então, quando acontecem essas coisas, não se surpreenda. Certo? Você se volte para o Senhor. Senhor, eu sei que isso aqui não é de ti, né? Me guarda. Senhor, eu quero estar em comunhão contigo. Tá. Voltando. Francamente, muitos cristãos estão peregrinando o dia todo na alma, isto é, no deserto. De manhã eles têm um rosto sorridentes, mas à tarde estão pesarosos, com a cara amarrada. Cara amarrada. Esse termo aqui, para mim, tem bastante significado. Se você é um cristão e vive com a cara amarrada, você é uma contradição ambulante. Contradição ambulante. Certo? Ontem o irmão citou Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Alegria é uma característica nossa. Se você tiver tempo, leia depois Filipenses e vê quantas vezes Paulo fala sobre alegria. E sabe quando Paulo estava? Estava amarrado num toco na prisão em Filipos. E ele falava, alegrai-vos. Né? Esse é Paulo. Nós devemos ser aqueles que são alegres. Amém. Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. Isso significa, irmãos, que o fruto normal de alguém que é salvo é que ele é alegre. Você não pode ter cara amarrada. Eu vou repetir. Se nós, como cristãos, temos a cara amarrada, pelo menos naquele instante, nós somos uma contradição ambulante. Que o Senhor nos livre disso, né? Parece que ontem eles estavam no céu, mas hoje estão derrotados. Eles estão peregrinando na alma, no deserto, sem descanso, circulando na mesma rota, dia após dia. E pior que não se dá conta disso. Eles podem ter seguido o Senhor por 20 anos. 20 anos. Mas ainda estão andando em círculos. Esse texto é muito bom, né? Andando em círculos, assim como o povo de Israel, que peregrinou durante 38 anos, sem avançar nem progredir. Por quê? Porque estão na alma. Quando estamos na alma, estamos no deserto. É por isso que o escritor de Hebreus enfatizou a necessidade de separar a alma do espírito. A palavra de Deus tem de penetrar em nós, para que saibamos como avançar da alma para a boa terra e para o santo dos santos do nosso espírito humano.
Um crente almático é alguém que peregrina no deserto da alma, vírgula, onde não há descanso. Na alma não há descanso, a menos que se você for para o Senhor. Mateus 11, 28 e 29, tá certo? Vinde a mim, todos que estáis cansados, ele encerra. E encontrareis descanso para as vossas almas. É só no Senhor. E onde que está o Senhor? Está no nosso espírito. Está no nosso espírito. É lá que está o descanso. Muito bom. Eu acho que valeu a pena os irmãos. Obrigado, irmãos, que copiaram isso aqui para que vocês tivessem esse apêndice. Esse material foi retirado do livro Economia de Deus, que faz parte do projeto Rema, cuja distribuição, se você entrar lá no Rema, você pode baixar esse livro em PDF gratuito para o seu computador ou o seu iPhone, né? Você pode ler esse livro, A Economia de Deus, assim como vários outros livros, aquela série toda está disponível para você lá no site do Rema, Rema Books. É Rema Books, né, Arthur? É Rema Books. Aleluia. Muito bom, irmãos. Graças ao Senhor. Então, como nós vimos, o Espírito, ele é algo central. O Espírito é algo do qual toda a economia de Deus está pendurada nessa questão. Ela acontece se nós estamos no Espírito. Em 1 aos Coríntios, são apresentados 3 tipos de homem, né? O homem espiritual, o homem almático e o homem carnal. Isso está em 1 Coríntios 2, versículo 15, fala do homem espiritual. Versículo 14, fala do almático. E capítulo 3, versículo 1 e 3, fala carnal. E lá tem um adjetivo ainda que é pior ainda. 1 Coríntios 3:1 fala que Paulo fala, vocês são muito carnais. Não é carnal. Vocês são muito carnais, né? E depois fala de carnal. Que o Senhor nos livre disso, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então a meta de 1 Coríntios é motivar os crentes coríntios, que eram almáticos, divisivos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e etc, etc. A meta era levar esses irmãos, né, a desejarem o crescimento em vida e se tornarem homens espirituais. Nós estamos aqui, irmãos, para isso. Nós estamos aqui para nos tornar pessoas espirituais. Colossenses 1:28. Nós queremos apresentar todo homem maduro perante Cristo. Maduro, né, espiritual. Se quisermos, irmãos, leiam o Algarismo Romano 1, assim eu bebo uma água aqui. Essa questão de descanso sabático, eu espero que todos nós tenhamos uma impressão bastante assim positiva. Esse negócio de descanso sabático, os irmãos devem estar prestando atenção por aí, está ficando muito comum no mundo. Não sei quem está tirando um ano sabático, não sei quem está diminuindo o significado tão rico que é essa questão do descanso sabático. O descanso sabático é muito significativo. Mostra que Deus, ele na sua criação, quando ele acabou de criar o homem, né, ele criou todas as coisas, disse que era bom. Quando criou o homem, viu Deus que era muito bom. E no 7º dia, Deus descansou de toda a obra. E a Bíblia diz que ele descansou e tomou alento, porque ele tinha que tratar com seu inimigo e a esperança dele estava posta naquele homem que ele tinha criado, com um espírito, né, e esse homem então estava representando o descanso de Deus. Deus podia descansar, porque agora eu tenho alguém que vai derrotar o meu inimigo. Isso é o descanso sabático para ele, né? E para nós também. Entre milhões de cristãos, quem é capaz de falar sobre descanso sabático? Ó Senhor.
Item A. Deus descansou no 7º dia, porque ele havia terminado a sua obra e estava satisfeito. A glória de Deus foi manifestada, porque o homem tinha sua imagem e a sua autoridade com o seu domínio seriam exercidos para subjugar seu inimigo. Quando existe uma situação na terra na qual o homem expressa e representa Deus, essa situação é um descanso sabático para Deus. Aleluia. Toda vez que nós cumprimos o objetivo da criação de Deus, tá certo? Lá em Gênesis 1, 26, né? Tem a ele domínio. Toda vez que nós cumprimos esse objetivo, isso é um descanso sabático para Deus. É simplesmente a satisfação de Deus no desejo do seu coração. Aqui tem uma definição do que é descanso sabático. O descanso, os irmãos podem sublinhar se quiser. O descanso sabático é simplesmente a satisfação de Deus no desejo do seu coração. Aleluia. O 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem. Após ser criado, o homem não se uniu à obra de Deus, mas entrou no descanso de Deus. O homem não foi criado para trabalhar, mas para estar satisfeito com Deus e descansar nele. E aqui tem a citação de Mateus 11, 28 a 30, que eu por muitos anos achava que isso aqui era para incrédulos, né? Até que um dia eu descobri que isso aqui era para mim mesmo. Certo? Todos nós que estamos cansados e sobrecarregados devemos ir para Ele, para que Ele nos dê descanso. Tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o que você faz, se o que nós fazemos está se tornando um fardo para nós, esse fardo não é do Senhor. Você mesmo colocou nas suas costas, certo? Você se impõe. Agora eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Você precisa desfrutar do Senhor, né? A norma, nós vamos ver mais para frente, irmãos. Com o Senhor a coisa funciona inverso. Ele trabalhou e depois descansou. Mas o homem, ele primeiro descansa e depois trabalha. Esse é o princípio divino. Você entende o que eu estou falando? Esse é princípio divino. Funciona assim. Primeiro você desfruta, depois você trabalha. Infelizmente a religião, ela te coloca na cabeça que agora que eu sou salvo, eu tenho que fazer alguma coisa para o Senhor. Não, nós não temos que fazer. Nós temos que desfrutar do Senhor. Se nós não desfrutarmos do Senhor, nós não temos energia para trabalhar para o Senhor. Primeiro vem o desfrute, depois vem o trabalho. Esse é um princípio, irmãos. É um princípio. O irmão Whitney Lee, na sua biografia que ele fez do Atmani, ele fala uma frase, que Deus dá muito mais atenção à vida do que à obra. Tem outra frase que diz assim, Deus dá muito mais importância ao que somos do que ao que fazemos. Depois você lê Gênesis 4 e você vai ver que lá o Senhor falou assim, não se agradou Deus de Caim e da sua oferta. Primeiro vem a pessoa. Mas agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Primeiro vem a pessoa, depois vem a sua obra. Se a nossa pessoa não for aceita, você pode fazer o que quiser. O Senhor naquele dia vai falar, eu não te conheço. Não te conheço. Ó Senhor Jesus. O sábado significa que Deus fez tudo. Completou e preparou tudo o que o homem deve... Desculpa, irmãos. O sábado significa que Deus fez tudo. Completou e preparou tudo. E que o homem deve parar toda a sua obra. Guardar o sábado é parar a nossa obra e tomar Deus e tudo que Ele cumpriu para nós como nosso desfrute, descanso e satisfação. Isso é a economia de Deus. Então, o que é a economia de Deus? Vou ler ao contrário. A economia de Deus é tomar Deus e tudo que Ele cumpriu para nós como nosso desfrute,
descanso e satisfação. Aleluia. Aí você pode trabalhar para o Senhor. A Nova Jerusalém será o descanso sabático final e eterno de Deus, porque lá todos os santos redimidos expressarão plenamente Deus em glória e reinarão com a autoridade de Deus pela eternidade. Aleluia! A Nova Jerusalém vai ser um descanso máximo, tanto para nós como para Deus, porque lá a autoridade dele será exercida. Nós vamos guardar, né, eternamente a ordem desse planeta aqui. O Senhor vai estar em descanso. O inimigo não vai se levantar de novo. Ó Senhor, né? Ele terá sido lançado no lago de fogo. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o organismo Romano 2, irmãos? Muito bom. Esse é o descanso para os santos em 3 estágios. Antes de nós falarmos sobre os 3 estágios, vamos falar sobre o dia chamado hoje. Aqui, Deuteronômio 12, 9. Porque até agora não entrastes no descanso. Isso aqui é Moisés falando para aquele povo, né? E na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Aqui entre Hebreus, Paulo falando também para os hebreus. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no deserto, onde vossos pais me testaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Os irmãos imaginam um negócio desse? Aquele povo está andando no deserto, todo dia tem uma nuvem que está dando sombra para eles durante o dia. De noite, aquela nuvem é uma coluna de fogo para guiá-los. Quando era para eles parar, a nuvem parava em cima do tabernáculo e eles sabiam que era para parar. Podia dormir tranquilo. No outro dia, se levantasse, a nuvem estava lá, eles sabiam que não era para sair. Tanto tempo ali, vendo essas obras, o Senhor deu água para eles, mandou Moisés bater na rocha, a água fluiu, né? Mandou codornizes, né? Mandou maná durante 40 anos. Então eles viram as obras do Senhor. Irmãos, o Salmo 103, versículo 7, fala que Deus, ele manifestou os seus caminhos para Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Os seus feitos aos filhos de Israel. O que você quer ver, irmão? Nós somos aquele tipo de pessoa que precisa de um sinal? Ou para nós queremos os caminhos de Deus? Moisés, o Senhor mostrou para ele os caminhos dele. E para o povo, ele mostrou os seus feitos. É a nuvem, é a água, é a codornize, é aqueles milagres. Irmãos, nós não estamos aqui para tentar o Senhor, para pedir sinal para Ele. Eu quero que o Senhor me mostre os seus caminhos. Nós estamos na restauração do Senhor. A restauração do Senhor não se baseia em nada do que é visível. Nós não dependemos de coisas visíveis. Nós estamos numa esfera divina e mística. Tudo ocorre e é invisível. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É para isso que a restauração do Senhor está aqui, irmãos. Para nos tirar das coisas visíveis, para nos tirar dos sinais, para nos tirar dos milagres, para nos levar para os caminhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Não devemos nos conformar com menos. Eu estou com 71 anos, irmãos. Eu sou nascido e criado num lar cristão, pela misericórdia do Senhor.
todas as pessoas, e eu conheci muitos amados irmãos, muitos. Estou com 71 anos. Só, mesmo se eu fosse uma pessoa que não se comunicasse com ninguém, eu devia conhecer muita gente, com tanto tempo assim já na Terra, né? E o que eu posso falar para os irmãos? Que os meus amados irmãos, que eu conheço muitos, que foram atrás de sinais, atrás de poder, atrás de coisas miraculosas, infelizmente, estão no deserto. Estão no deserto. Estão vagueando, perambulando na sua alma. Ah, amanhã tem um pastor que ele ora por revelação, não sei o quê. Oh, irmãos, por favor. Por favor. nós temos que aprender a sair das coisas visíveis. Mesmo que o Senhor não te cure, você continua honrando o Senhor. Eu não posso servir o Senhor porque a minha filha estava doente e Ele curou. E se Ele não tivesse curado? O Senhor não é obrigado a curar. Cada vez que acontece uma cura, segundo a Bíblia, o Senhor está tomando emprestado os poderes do século por vir para fazer aqui. Essa não é a era de fazer milagres. É a maior milagre que acontece nessa era aqui, sabe qual que é? A nossa regeneração. Amém. É o Senhor nasceu no nosso espírito. Amém. Aleluia! O Senhor está no nosso espírito, irmãos. Amém. Essa é a maior obra que o Senhor poderia fazer conosco. Amém. Agora, se você vai ser curado, eu tenho um monte de problemas já, irmãos. Problemas. Minha esposa também está aí, coitada. A gente vive se arrastando. Vive se arrastando. Vai de um médico no outro. Ó Senhor Jesus. E fazer o que, irmãos? Você vai começar a reclamar da vida? Não. Todo dia nós amamos o Senhor por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele faz. Eu prefiro conhecer os caminhos do Senhor. Eu preciso sair daqui, senão esse assunto é muito bom. Ó Senhor, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. Exortai-vos a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós somos um dia de hoje. Eu tenho um texto aqui que eu peguei do ministério. Ele é da coletânea do Witness Lee, ano 1985, volume 5, capítulo 6. Então eu já citei a fonte, tá certo? Agora eu posso ler. Os irmãos, no contexto aqui, eles estão... o irmão Lee está dando uma mensagem para os irmãos que estavam sempre contentes com o início da igreja em Los Angeles, Eldon Hall. Todos os irmãos, aquele tempo sim, como era gostoso. Irmãos, Xavier, década de 80, foi maravilhoso, não foi? Mas já passaram 40 anos, tá certo? Já passaram 40 anos. A gente não pode ficar naquela, poxa, quando eu vim para a vida da igreja, sim. Nossa, irmãos, eu ouvi mensagens que nunca mais me saíram da cabeça. Nunca mais me saíram da cabeça. Aquilo gravou uma impressão muito grande em mim, mas aquilo foi o que o Senhor usou naquela época. Nós não podemos ser o povo de ontem, não de 1950. 1950, quando eu fui salvo, sim. Esquece 1950, irmãos. Hoje, o irmão fala assim, esqueça sobre o Eldon Hall. Os irmãos sabem, eu já contextualizei, então não sabem o que estou falando. Esqueça sobre o seu desfrute de ontem de Cristo. A reunião ontem estava muito boa, não estava? Mas você não tem, nós não temos mais ontem. Já passou. Você precisa de um desfrute novo. Você precisa de algo atualizado.
O Senhor estava lá no Eden Hall, mas Ele não está lá agora. O Senhor estava lá na conferência que eu estive em Ribeirão Preto, em 1976, mas nós não temos mais nada lá. Tá certo? Foi muito bom? Foi. Aleluia. Graças ao Senhor. Mas hoje Ele não está mais lá. Ele está aqui atualmente, se movendo em sua restauração. E Ele está em você. Onde quer que você esteja, Ele está em você. E Ele está em você aqui e agora. Aleluia. O Senhor está em nós aqui e agora. Nós estamos no hoje. Você crê que o Senhor está repetindo todas as coisas que Ele fez no passado? Ele não está repetindo nada. Ele está sempre avançando e avançando. O Senhor está trabalhando e o Senhor está se movendo. Amém. Aleluia. Você é uma pessoa de ontem? Todos nós devemos ser pessoas de hoje. Cada dia é hoje. Com algumas pessoas, cada dia é amanhã. E com outras, cada dia é ontem. Ou é amanhã, ou é ontem. Alguns dos santos podem dizer, como era bom em 1952, quando eu fui salvo. Até olhar para 1982, não é estar atualizado. Não olhe para frente, para o futuro, e não olhe para trás, para o passado. Nós somos as pessoas de hoje. Não não fale sobre as suas antigas experiências no passado. Foram boas? Foram. Mas e hoje, como é que nós estamos? Naquele tempo eu estava desfrutando do Senhor. E hoje, como é que eu estou? Tá certo? Hoje eu estou no Espírito, na terra de Canaã, ou estou vagueando no deserto? Ou estou murmurando? Né? Aquela pessoa amarga, né? Face comprida. Ó Senhor, tem misericórdia. Seja cheio hoje. Não seja cheio ontem e nem amanhã, mas hoje. Hoje é o dia de nós nos enchermos do Espírito. Aleluia. Cada dia é hoje. Nós não temos ontem. Nós tivemos ontem, mas nós não temos agora. Nós nunca teremos o amanhã. Todo o tempo que nós temos é hoje. Cada dia é hoje. Quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós teremos o hoje. De cada dia na eternidade é hoje. Desculpa, eu li errado aqui. Nós teremos hoje. Quando entrarmos na Nova Jerusalém, nós teremos hoje. Por quê? Porque todo dia na eternidade é hoje. Fácil, né, irmãos? A única coisa que temos é hoje. Seja cheio interiormente hoje. Seja cheio exteriormente hoje. Sermos enchidos hoje. O que interessa é o dia de hoje. Agora vamos voltar para os 3 estágios aqui do descanso sabático. Item A. Ó Senhor, 40 minutos já. Na era da igreja, o Cristo celestial, aquele que expressou, representou e satisfez Deus, e que descansa da sua obra e está sentado à direita de Deus nas regiões celestiais, é o nosso descanso no nosso espírito. O descanso sabático em Hebreus 4:9 é Cristo como nosso descanso, tipificado pela boa terra de Canaã. Então, na primeira fase, é a fase da vida da igreja. O Senhor é o nosso descanso. Aleluia. Isso aqui é que fala de 3 estágios. Primeiro estágio, na vida da igreja. Segundo estágio, é o reino milenar. Item B. No reino milenar, após Satanás ter sido removido da terra, Deus será expressado, representado e satisfeito por Cristo e pelos santos vencedores. Então, Cristo como reino será o descanso. Aleluia. Descanso pleno para os santos vencedores que serão co-reis com Ele e compartilharão e desfrutarão o seu descanso. Então, no reino milenar, o Senhor também vai ser o nosso descanso. Terceiro, item C. No novo céu e na nova terra, após todos os inimigos, incluindo a morte, o último inimigo, terem sido sujeitados a Ele,
Cristo, como aquele que a tudo vence, será o descanso pleno para todos os redimidos de Deus pela eternidade. Aleluia! Então nós temos o descanso hoje, nós teremos o descanso no milênio e teremos o descanso na Nova Jerusalém. No novo céu, item D, o descanso sabático mencionado em Hebreus 4, 8, 9, refere-se a Cristo como nosso descanso nos dois primeiros estágios, que é a vida da igreja e o milênio. Especialmente no segundo, o descanso que nos resta buscar e entrar diligentemente. O descanso no primeiro estágio é um prêmio para os que buscam o Senhor diligentemente, que o desfrutam plenamente e se tornam vencedores. O descanso no terceiro estágio não é um prêmio, mas a porção plena dada a todos os redimidos. Descanso no primeiro estágio. Irmãos, o Senhor, nessa reunião, Ele é o nosso descanso. Amém. Aleluia. No segundo estágio de Cristo ser nosso descanso, Ele tomará posse de toda a terra como sua herança, tornando-a seu reino por 1000 anos. Ó Senhor Jesus. No segundo estágio de Cristo ser nosso descanso, todos os seus santos vencedores que o buscam e o desfrutam como seu descanso no primeiro estágio, participarão em seu reino no milênio. Eles herdarão a terra e participarão da alegria do seu Senhor. O Senhor vai falar para nós, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, irmãos. Nós estamos aqui para isso, para ouvir o Senhor nos dar as boas-vindas no descanso dele. Ó Senhor Jesus. Algarismo Romano 3. Precisamos dar atenção. Vamos ler Algarismo Romano 3, irmãos? Tem muitos que saem de férias e quando voltam de férias, precisa sair de férias de novo. Porque ele não descansou nada. Não descansou nada. O descanso, ele não consegue. A preocupação, né, os boletos vencidos, né, essas coisas tiram a sua paz. Tiram a sua paz. Né? Mas nós, irmãos, nós temos que aprender, como fala aqui, dar atenção à palavra do Senhor. Ir a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados. O item A diz, cansado refere-se não somente ao esforço para guardar os mandamentos da lei e os preceitos religiosos, mas também da luta para ser bem-sucedido em qualquer obra. Quem quer que labute assim, sempre está sobrecarregado. Eu quero ler para os irmãos aqui um salmo. Salmo, deixa eu achar ele aqui. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Nós temos que confiar no Senhor, irmãos. É evidente que nós não estamos falando aqui que nós não precisamos ser pessoas que trabalham, mas a nossa confiança está no Senhor. Eu trabalho, mas a minha confiança está no Senhor. Eu não confio no meu trabalho. Né? Você não deve confiar no seu patrão, por melhor que ele seja. Né? Você tem que confiar no Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Tudo. Paulo pergunta acho que 1 Coríntios, o que você tem que não tenha recebido? E se você o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu.
Não foi o seu braço. O Senhor falou para aquele povo no deserto: quando você entrar naquela terra, não fala que eu conquistei isso aqui com o meu braço. Não, foi o Senhor que deu. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Fazer a nossa parte, mas a nossa confiança está posta no Senhor. O descanso refere-se não somente a ser libertado da labuta e do peso da lei ou da religião, ou do peso de qualquer obra ou responsabilidade, mas também a perfeita paz e plena satisfação. Então você tem descanso quando você está satisfeito. Se você não tem descanso, você não consegue. Se você não tiver satisfação, você não consegue descansar. Que o Senhor nos dê essa provisão. Tomar o jugo do Senhor é tomar a vontade do Pai. Não é ser governado ou controlado por qualquer obrigação da lei ou da religião, nem ser escravizado por qualquer obra, mas é ser constrangido pela vontade do Pai. Constrangido pela vontade do Pai. O Senhor viveu tal vida, não cuidando de nada senão somente da vontade de seu Pai. Irmãos, eu sempre, quando eu penso nesse negócio aqui, eu sempre penso: se eu confio no Senhor, né, quem sou eu? O que eu tenho para deixar de lado, para eu poder confiar no Senhor? Eu não tenho nada. Então, mas o Senhor, nunca se esqueçam, irmãos, Ele era o segundo na deidade. Ele havia se despojado de tudo. E estava aqui vivendo como homem, fazendo a vontade do Pai. Como homem. Ele teve que abrir mão de muita coisa. Mas nós, quem, né, Tiago? Quem? Ali o Senhor, uma coisa é você não ter e abrir mão. Outra coisa é você ter tudo e não fazer nada. Porque você não se permite o direito de fazer aquilo. Por exemplo, se você é o Cristo, você desce dessa cruz aí. Tá certo? Você acha que o Senhor não podia? Ah? Quando Pedro tirou aquela espada e tirou a orelha do Malco, o Senhor falou: que isso, Pedro? Se eu quiser, eu peço aqui uma legião para o meu pai e ele manda. Ele, com aquele poder, irmãos, ele não se permitiu ao direito de usar a autoridade e o poder que ele tinha. Então, isso é tomar o jugo do Senhor, fazer a vontade do Pai. Não é ser governado ou controlado por qualquer obrigação da lei ou da religião, nem ser escravizado por qualquer obra, mas é ser constrangido pela vontade do Pai. O Senhor viveu tal vida, é isso aqui. O Senhor viveu tal vida, como eu já compartilhei, abrindo mão de tudo que ele era, não cuidando de nada, senão da vontade de seu Pai. Os irmãos acham que ele não tinha vontade? Lógico que tinha vontade. Mas ele falou: eu quero fazer a vontade do Pai. Quero fazer a obra do Pai. Eu quero falar as palavras do Pai. Isso é negar as coisas, tá certo? Ele submeteu-se totalmente à vontade do Pai. Logo, ele nos pede que aprendamos dele. Aleluia. Irmãos, mesmo nós não tendo nada do que abrir mão, vamos aprender dele. Senhor Jesus. Ser manso ou brando significa não resistir à oposição. E ser humilde significa não ter autoestima. Ele submeteu-se totalmente à vontade de seu Pai, sem querer fazer qualquer coisa em seu próprio benefício e sem esperar ganhar algo para si mesmo. Assim, qualquer que fosse a situação, ele tinha descanso no coração. Estava plenamente satisfeito com a vontade do Pai. O descanso que encontramos quando tomamos o jugo do Senhor e aprendemos dele é para a nossa alma. O descanso é para a nossa alma. É um descanso interior. Não é algo meramente exterior em natureza. O jugo do Senhor é a vontade do Pai. O seu fardo é a obra de realizar a vontade do Pai. Esse jugo é suave, não é penoso. Esse fardo é leve,
não é pesado. E aqui em Malaquias tem uma exortação que mostrava como aquele povo servia a Deus. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto do Senhor, diante do Senhor dos Exércitos? Quer dizer, aquele povo estava chorando diante do Senhor, chorando, estava de luto. Esse tipo de serviço, o Senhor não se agrada dele. O Senhor não se agrada. Seu fardo ser leve significa que o seu fardo, a vontade do Pai, o fardo é bom, bondoso, suave, brando e agradável. Em contraste com duro, ríspido, severo, penoso. Toda vez, irmãos, que nós estamos fazendo algo e você está transpirando, fica esperto. Provavelmente o Senhor não mandou você fazer isso. Provavelmente. Tem que buscar do Senhor. Trabalhar para Ele deve ser algo que nos traga satisfação. Satisfação. Êxodo 31, 12 e 17, revela que o sábado segue a incumbência da edificação do tabernáculo. Ou seja, depois que o Senhor acabou de falar para o povo fazer o tabernáculo, depois que o Senhor falou sobre o tabernáculo, ele fala sobre... Não, eu estou lendo errado. Depois que ele falou do sábado, ele manda o povo construir o tabernáculo. Não é significativo isso? Ele fala sobre a obra. Primeiro vem o descanso. Vocês descansaram, agora vocês tomam nota do que eu quero que vocês façam para o tabernáculo. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. No 7º dia descansou e tomou alento. O homem era o refrigério de Deus, porque foi criado à imagem de Deus, com um espírito, para que pudesse ter comunhão com Deus e ser o companheiro e o complemento de Deus. Ali estava todo o motivo para o Senhor se descansar e tomar alento. Precisamos ver o seguinte princípio divino. Princípio divino. Deus primeiro nos supre com desfrute, depois trabalhamos juntos com Ele. Qualquer trabalho. Mesmo que você seja alguém que é tempo integral e que abandonou o seu trabalho secular, ou você é alguém que trabalha para ganhar dinheiro para a obra do Senhor, todo tipo de trabalho, nós trabalhamos junto com Ele, mas antes vem o desfrute. Vem o desfrute. Isso deve ser uma advertência para nós, irmãos, na nossa obra com o Senhor. Para ser um com Deus em sua obra, devemos desfrutá-lo. Não adianta nós queremos inverter essa lógica aqui. No Pentecostes, os discípulos foram enchidos com desfrute do Senhor. Estão cheios de vinho novo. Então Pedro e os 11 se levantaram para trabalhar com o Senhor. Primeiro o Senhor deu desfrute para eles, depois eles seguiram para trabalhar. Para Deus, é uma questão de trabalhar e descansar. Para o homem, é uma questão de descansar e trabalhar. Então, trabalhamos com o Senhor, sendo um com Ele. Como povo de Deus, devemos ter um sinal de que precisamos de Deus como nossa força, energia e tudo para conseguirmos trabalhar com Ele para a edificação da igreja como o corpo de Cristo. Isso o honra e o glorifica. O sinal que nós devemos ter é que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. O sinal que carregamos é que primeiro descansamos com Deus, o desfrutamos, nos revigoramos com Deus, nos enchemos com Ele, depois trabalhamos, junto com aquele que nos enche, em unidade com Ele. Essa é uma aliança eterna, é um contrato eterno com Deus. O Senhor assinou esse contrato conosco. Primeiro você descansa, primeiro você desfruta e depois você serve. O Senhor não aceita nada que seja com essa ordem invertida. O meio
Esse termo é muito rico. O meio para desfrutar Cristo como boa terra. Qual que é o meio? É a palavra viva e eficaz de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Graças ao Senhor que nós temos a palavra do Senhor. Qual que é o meio de nós entrarmos nesse descanso? Por meio da palavra do Senhor. Os filhos de Israel tipificam a nós, os crentes neotestamentários, em nossa participação na salvação plena de Deus. Que aqui tem as etapas. Na primeira etapa, recebemos Cristo e somos redimidos e livrados do mundo, assim como os filhos de Israel foram livrados do Egito. Na segunda etapa, nos tornamos errantes, seguindo o Senhor Jesus, assim como os filhos de Israel peregrinaram no deserto. Nossa peregrinação sempre acontece na alma. Na terceira etapa, participamos e desfrutamos plenamente de Cristo, assim como os filhos de Israel participaram e desfrutaram das riquezas da boa terra. Isso é vivido no nosso espírito. Os crentes hebreus se perguntavam em sua mente o que fazer com a sua religião hebraica, e essa pergunta em sua mente era uma perambulação na alma, não uma experiência de Cristo no espírito. Andavam sem destino, sem saber para onde estavam indo. O escritor do livro de Hebreus aconselhou os crentes hebreus a não vacilarem, peregrinando em sua alma, mas a prosseguirem em seu espírito para participarem do Cristo celestial e o desfrutarem. O próprio Cristo que está sentado no trono no céu está agora em nós, irmãos. Aleluia! Ou seja, no nosso espírito. Onde está a habitação de Deus? Em Betel, a casa de Deus, a habitação de Deus, que é a porta do céu, Cristo é a escada que une a terra ao céu, traz o céu à terra. Uma vez que hoje o nosso espírito é o lugar de habitação de Deus, ele é agora a porta do céu. Amém. Pode sublinhar isso. Ele é agora a porta do céu, onde Cristo é a escada que une a nós, o povo na terra, ao céu, e traz o céu a nós. Trazer o céu a nós é Deus se tornar homem. Levar a nós ao céu é nos tornar homens Deus. É isso aí. Portanto, sempre que nos voltamos ao nosso espírito, entramos pela porta do céu e tocamos o trono da graça por meio de Cristo como a espada celestial. Vamos todos falar: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tá, vamos falar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando nós falamos que Jesus é o Senhor, necessariamente eu tenho que estar no Espírito. Quando nós fizemos isso, olha o que aconteceu. Sempre que nos voltamos ao nosso Espírito, entramos pela porta do céu, tocamos tudo isso. No nosso espírito é onde nós tocamos o descanso sabático. É onde nós desfrutamos das riquezas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.